Olá, programador TecLab. Tudo em ordem? Vamos dar sequência aqui no nosso projeto? Nós vamos começar agora uma nova etapa com uma série de coisas novas. Vamos aprender programação orientada a objetos, nós vamos aprender a criar classes, instanciar objetos. Mas antes, a gente tem que construir a parte visual front-end da nossa aplicação. Bom, vamos lá. Estou aqui com a aplicação já rodando, vamos fazer login, para a gente visualizar o que vai ser feito. Login feito, nós vamos começar por laboratórios. E o que fizermos em laboratórios, ela vai valer para todos os outros itens da nossa barra de navegação, que na verdade estão espelhando, estão representando as tabelas do nosso banco de dados. Nesse caso, para cada tabela, a gente tem um item aqui do Navibar. Vamos lá, laboratórios. Quando nós estamos trabalhando com banco de dados, as três operações básicas de manipulação de dados são inserir novos dados, que na verdade são registros, inserir, alterar e excluir. O novo já está aqui, então quando nós clicarmos no novo, nós estaremos nos preparando para executar o comando insert na tabela laboratório. Quando nós clicarmos aqui em um desses botões alterar, nós estaremos nos preparando para o botão executar o comando update na tabela laboratório e aqui o excluir comando delete. Então, quando nós manipulamos dados, nós trabalhamos com as linhas. As linhas são chamadas registros. Até aí, tudo bem? Revisãozinha básica de banco de dados. Vamos lá. Quando clicamos no novo, nós estamos no arquivo laboratórios.php. Quando clicamos no novo, nós somos remetidos para laboratório. Então, estamos em laboratórios, no plural.php. Por que laboratórios no plural? Para dar a ideia de uma listagem, que é exatamente isso, é um select, que está sendo espelhado aqui por meio de uma table HTML. Então, clicou no novo, laboratório.php. Olha que interessante. Clicou no alterar. Quando eu clicar nesse primeiro alterar, nós também seremos remetidos para laboratório.php, só que nós vamos informar que nós queremos alterar o laboratório 4. Então, olha, dá uma olhadinha lá, ó. Só que eu cliquei no novo, né? É aqui, ó, alterar. Então veja o que está acontecendo. Laboratório.php passando um valor como parâmetro. Ponto de interrogação, ID laboratório igual a 4. Nós vamos capturar isso daqui e alterar, permitir que o usuário altere o laboratório com ID igual a 4. E o excluir, que é o delete. Tá bom? Bom, nosso primeiro passo então é o seguinte: criar esse arquivo aqui, ó, laboratório.php. Vamos lá no VS Code. Nós já temos o laboratórios pronto e nós vamos usar a mesma base. Então, selecione o arquivo laboratórios, Ctrl C, Ctrl V, e o VS Code vai criar o arquivo laboratórios copy.php. Clique direito, renomear, e aí você vai apagar o excedente do nome até que fique apenas laboratório.php. Tudo bem? Feito. A mesma coisa vai acontecer com tipos de usuários, com chamados, né, com todos eles. Bom, para eu não correr o risco de apagar e de alterar equivocadamente o laboratórios.php, vou fechar. Nosso objeto agora de trabalho é laboratório.php. O arquivo já existe, de tal forma que, se nós viermos aqui e atualizarmos, já não vai dar mais erro. Só que o conteúdo de laboratório, nesse momento, é exatamente igual ao de laboratórios. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas vamos lá, vamos em frente. Ó. O que nós vamos fazer para alterar? Então, desça até aonde nós destacamos início da apresentação dos dados. No meu caso aqui está na linha 78. O teu deve estar mais ou menos aí por perto. Tá? Logo abaixo a gente tem uma div, o início de uma div, que está envolvida na classe meuContainer, e um H1 chamado laboratórios. Já vem aqui, ó,
e apaga, esse S vai ficar laboratório. Pode salvar, vem aqui, alterar, você já vai ver aqui, ó, laboratório. Muito legal. Agora nós vamos apagar todo esse miolo aqui, ó, do botão novo até o botão novo envolvendo a table. Tudo isso vai ser excluído e nós vamos criar coisa nova para tudo isso. Então, com muita calma, desce do H1, tá? Pressiona a tecla Shift e tá vendo? Início da apresentação dos dados, nós vamos até fim da apresentação dos dados. Então pode ir descendo, eu vou te falar que linha que é. Aqui no meu, e você vai ter mais ou menos referência no seu aí também, ó. No meu, linha 164. Fim da apresentação dos dados. Só que antes tem uma div. Essa div aqui não pode ser apagada, que é o fechamento da div, que é o fechamento daquela div que foi aberta lá em cima. Todo esse pacote que está selecionado, você pode dar um delete sem dó, e aí o que vai ficar vai ser isso aqui, ó. Início da apresentação dos dados, fim da apresentação dos dados, uma div que está envolvida na classe meu container, nós vamos mudar isso aqui, e laboratório. Ctrl S para salvar, vem aqui no navegador, atualizar e olha lá, ó. Foi tudo embora, sem dó, dá tanto trabalho fazer, né? Mas é que nós não apagamos os laboratórios, nós estamos num laboratório. Muito bom. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é dar uma ajustada nessa classe. Essa classe meu container, então se nós viemos aqui ó, em meu CSS, tem um arquivo meu estilo.css, pode dar um clique duplo nele e está aqui o meu container. Esse meu container, ele está resultando nessa div que está destacada aqui, que tem uma margem esquerda e uma margem direita aqui de, vamos dar uma olhadinha, 100 pixels, ó. Margem direita de 100, margem esquerda de 100. Tá. Para os nossos formulários, que é o que nós vamos criar agora, nós vamos aumentar essa margem aqui. Então, eu vou usar uma estratégia que não é a melhor coisa do mundo, mas eu vou replicar, duplicar essa div e ao invés de chamá-la de meu container, vai ser meu formulário. Ctrl S, salvar. E lá em laboratório, nós vamos na linha 79 mais ou menos, ao invés de meu container, meu formulário. Ctrl S. Veio no navegador. Se você quiser ter certeza que vai atualizar corretamente, Ctrl F5. Deixa eu só ver se eu não deixei nada para trás aqui para salvar, porque ele não está atualizando. Então, meu formulário. Ah, é porque eu não mudei aqui as margens. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma margem de 400 right e 400 left. E eu vou salvar isso aqui, ó, Ctrl S para salvar. Vai no navegador, para você ter certeza, Ctrl F5 e é isso aqui, ó. Agora a gente tem uma margem esquerda de 400, uma margem direita de 400, e aí se for preciso aumentar, diminuir, tá? A gente vai fazendo isso daí. Tá legal? Bom, vamos caminhar mais um pouquinho. Então eu posso fechar aqui o meu estilo, qualquer coisa a gente volta para cá para trabalhar com esse arquivo. Aqui não vai ser mais início da apresentação dos dados, aqui vai ser início do formulário. E aqui não vai ser fim da apresentação dos dados, vai ser fim do formulário. No formulário, então quer dizer, logo abaixo do H1, dentro da div, né? Logo abaixo do H1, nós vamos criar o nosso formulário. Então, form, barra form, já vou jogar esse barra form para baixo. E tá aqui, ó, vou deixar ele coladinho. O nosso formulário, ele vai ter três partes. Só que aqui eu estou colocando comentário, tem que ser comentário HTML, né? Então, menor, exclamação, hífen, maior. Então, ele vai ter o comentário onde nós vamos apresentar
Na verdade, não vai apresentar, nós vamos inserir o campo para ID laboratório. Depois nós vamos inserir um campo de edição para o nome do laboratório. E depois nós vamos inserir um botão salvar. Então, o nosso formulário, ele vai ter, esse formulário, ele vai ter ser formado por esses 3 componentes. O ID laboratório, o nome do laboratório e um botão salvar, tá? Vamos lá, Ctrl S. Nós vamos precisar do Get Bootstrap agora para pegar componentes aqui de laboratório, de formulários. Então vamos dar uma olhada lá no Get Bootstrap, documentação, e vamos começar por baixo. Vamos pegar o botão. Então aqui, ó, botões, e podemos escolher aqui, ó, qual botão, que tipo de botão nós queremos colocar lá. Então vamos colocar o verde. O verde é o que está envolvido, ó, é o botão, é um button do type button, que está na classe BTN, da classe BTN Success. O conteúdo dele é Success, fechou a tag. Vamos pegar isso aqui, Ctrl C, nós vamos trazer para cá, logo abaixo de salvar, Ctrl V. Muito bem, então aqui não vai ser salvar. Vamos dar um Ctrl S aqui, ó, e vamos lá no navegador, atualizou, já tem aqui o nosso botão salvar, tá? Depois a gente pode dar uns espaços verticais aí para deixar mais legal tudo. Bom, esse botão, ele não pode ser do tipo button, ele vai ter que ser do tipo submit. Por quê? Porque nós vamos inserir aqui, ó, campos de edição, e para enviar esses dados para o processamento, os dados que comporão o formulário, o botão ele não pode ser do tipo button, ele tem que ser do tipo submit, ou seja, submeta esses dados ao processamento. No transcorrer aqui do nosso desenvolvimento, aqui no form, nós vamos colocar algumas propriedades e aí o submit vai ficar mais claro com o que a gente vai fazer. Tá legal? Então, Ctrl S, tá. Quando nós pensarmos em laboratório, deixa eu dar um clique aqui no voltar, o que o usuário vai poder, se for um novo laboratório, ele vai ter que digitar o nome. Então, se for um nome, ele vai poder digitar o nome. Se for o alterar, ele vai poder alterar o nome, porque não se mexe com o ID. Né? O ID, para o usuário, ele é inalterável. Bom, então vamos inserir aqui no nome o código HTML para um campo de edição do tipo texto. Vamos lá no Get Bootstrap e vamos então ainda em documentação, componentes, nós vamos lá em formulários. Muito bem. Aí o Get Bootstrap vai nos trazer uma série de modelos de formulários. Perceba aqui, ó, form/form, e aí nós temos um input do tipo e-mail, um input do tipo password, nós queremos um input do tipo text, né? Um input do tipo checkbox. Então esses são exemplos, são modelos que o Get Bootstrap vai nos trazer para que a gente pegue, copie, cole e façamos as adaptações necessárias para eles. Então você pode ir navegando aqui que você vai ver diversos tipos de inputs, de selects, de test area, né? E nós queremos então um input para texto. Tá, eu vou facilitar aqui o nosso trabalho, então veja só, vamos no comecinho aqui. Vocês estão vendo que tem, logo no comecinho, no primeiro exemplo, aqui ó, eu vou selecionar. Ele tem, dentro do formulário, ele apresenta uma div, ou seja, o input e os seus elementos aqui, eles estão dentro de uma div. Label for exemplo input e-mail. Da onde que veio esse example input e-mail? É o ID do input. Tá?
Então, tá, vou explicar passo a passo isso daqui. Pega isso daqui, ó, só essa div, copia, vem no VS Code e coloca aqui embaixo do nome. Shift, Alt, F para formatar, Ctrl S para salvar e nós vamos customizar isso daqui. Tá, nós vamos fazer o seguinte, ó, por partes, até dei uns espaços aqui, ó. Então vai ser um input do tipo text, porque nós vamos digitar, é um texto, é um nome. O ID, ele vai pertencer à classe formControl. Ok, perfeito. O nome aqui não vai ser exemplo de input e-mail, nós vamos chamar de campo nome. E nós já vamos ter que incluir aqui, ó, uma propriedade name que vai ter o mesmo conteúdo do ID, campo nome. Tá? E aqui no placeholder digite o nome do laboratório. Tá? Ctrl S para salvar. Veja bem, nós colocamos aqui, ó, campo nome no ID. E o label é como se fosse uma legenda, como se fosse não, é uma legenda. Então, ó, legenda para quem? Para o campo nome. E aqui o que nós vamos digitar? Nome do laboratório. Na hora que nós atualizarmos, você vai entender o que está acontecendo aqui. Deixa esse small aqui, que talvez a gente até apague. Ctrl S para salvar. Veio aqui, pode clicar no novo. E olha o que aconteceu. Ó. Nome do laboratório. Digite o nome do laboratório. Esse é o label. Esse é o label. E o que está dentro do campo é o placeholder. Então, o placeholder é o texto de orientação para o usuário que quando nós clicarmos e começarmos a digitar alguma coisa, o placeholder ele desaparece. Então tá lá, ó, digite o nome do laboratório. Na hora que eu der um espaço, ele já desaparece. Tá? E agora a gente pode customizar aqui, ó. Nunca vamos compartilhar seu e-mail. Se você quiser, a gente pode pegar. Então, para o ID, campo nome, isso daqui pertence à classe formText e textMuted, e aqui tem o texto de orientação. Então, esta aqui é uma tag small, né? E aqui a gente pode informe, por exemplo, o nome que identifica o laboratório. É muita coisa, mas eu estou utilizando para vocês aqui, ó, muita informação, mas eu estou passando tudo, e aí você pode, esse itemzinho aqui, se você achar que não é necessário, pode descartar, não tem problema não, porque eu já tenho o nome do laboratório, eu vou deixar para exemplificar, e aí você vê o que você quer fazer, tá legal? Bom, na sequência, o que nós estamos precisando aqui? Ó? Colocar o ID laboratório. Então, esse ID laboratório poderia ser uma cópia desse conteúdo aqui em cima customizado, tá? Então eu vou trazer isso daqui, Ctrl C, Ctrl V. Então é uma div que pertence à classe form group, vai ter o texto, na verdade nós duplicamos, né? Se nós viermos aqui, ó, nós vamos ter duas vezes isso daqui, ó, nome laboratório, tal, tal, tal. Bom, só que aqui eu quero apresentar o ID. Mas, na verdade, eu me expressei mal. Não é que eu quero apresentar o ID. Tem que fazer parte do form o ID para processamento. Mas eu não quero que ele seja visível. Então, olha que interessante. Ó. Eu vou colocar aqui ó, no input que ele é do tipo hidden. O input do tipo hidden é o input oculto. Então, ao atualizar, perceba que a área de digitação, que é o input, não está aparecendo. E é exatamente isso que eu quero que aconteça. Então, nós vamos excluir esses dois, o label e o small. Fará parte do formulário o input do tipo hidden, que é o ID do laboratório, mas não vai ser visualizado. Ele vai ser oculto. Então, esse label aqui, ó, pode tirar. Tá?
Algumas coisas aqui, por exemplo, não precisa colocar placeholder, porque não vai aparecer. Tá? Também não precisa essa propriedade, área described by. Tá? Podemos tirar. Só que a gente vai ter que deixar, toma muito cuidado na hora que você for tirar, porque tem que fechar a tag aqui, ó, abriu o input, fechou o input, cuidado para não deixar nada para trás. O small também nós vamos tirar. E o que a gente tem que tomar cuidado? Ó, o ID, ele não é campo nome, é campo ID laboratório. E aqui na frente vai ser também campo ID laboratório. Só isso, tá? Poderia ter entrado com o input direto, né? Mas eu quis ir explicando passo a passo para você entender. Então, o formulário está quase pronto. Ctrl S para salvar. Veja, ó, é isso aqui que vai acontecer. Se for, então vamos recapitular. Se for o novo, ele vem desse jeito. Né? Digite o nome do laboratório, que na verdade é um conteúdo vazio. Se for o alterar, esse conteúdo AutoCAD, ele virá pré-digitado aqui. Aí o usuário pode, por exemplo, colocar ponto, 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 alterou, né? Auto, porque CAD, na verdade, é uma sigla, na verdade é um acrônimo, né? São iniciais de 3 palavras. É computação, desenho auxiliado por computação. Desenho, só que está em inglês, né? Desenho auxiliado por computação. E o AutoCAD é um software que permite a construção, elaboração de projetos na área de engenharia civil, arquitetura, engenharia elétrica, engenharia mecânica. É um software conceituadíssimo. Bom, então vamos lá, de novo. Se o usuário clicar no novo, o input vem vazio. E aí ele digita o nome do laboratório. Se o usuário clicar no alterar, o input ele vem preenchido. Por exemplo, laboratório de AutoCAD ou só AutoCAD. Aí ele pode alterar. E quando clicar no salvar, esses dados serão remetidos, submetidos a processamento. Lembra do submit que eu expliquei lá um pouquinho atrás? Então, para que isso aconteça, nós temos que fazer o seguinte, ó. Aqui na tag form, nós temos 4 propriedades que a gente precisa identificar. São as propriedades ID, name, action e method. Bom, sempre que a gente traz um conteúdo novo, a aula fica longa, cheia de novidades, né? E então fica até um pouco pesado. Mas depois, quando nós fizermos o outro, isso aqui vai ficando tudo mais tranquilo. Nós estamos quase acabando já. ID é um formulário para laboratório, então form laboratório. O name pode ser a mesma coisa. Então, name, form laboratório. O action significa o seguinte, voltando aqui, quando nós clicarmos em salvar, para onde que esses dados serão remetidos? No caso aqui o nome. Então, o action é a propriedade que indica para onde os dados do formulário serão enviados. Então, nós vamos ter que criar mais um arquivo que vai se chamar salvarlaboratório.php. Tá? Então, ao termos feito isso daqui, na hora que nós atualizarmos, vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Ele já está pré-preenchendo aqui. Então, laboratório de, por exemplo, laboratório de engenharia mecânica. Não vai funcionar porque nós não fizemos o código ainda, é só para preencher. Então, veja o que vai acontecer. Ó, cliquei no salvar, deu erro. Por quê? Porque nós fomos remetidos para um arquivo chamado salvarlaboratório.php e esse arquivo não existe. Então, é o errado que deu certo. Tá legal? Bom, e para finalizar, nós temos a propriedade method. A propriedade method, ela tem 2 opções. Ela tem o get e tem o post. Nós explicamos isso daqui lá no form de login, mas a gente explica novamente. Vamos começar pelo get. Ctrl S para salvar. Vamos ver como é que o get funciona. Então, ó, laboratório, dá o clique no atualizar,
Engenharia mecânica, já está pré-digitado. Quando nós estamos usando get. Então veja o que vai acontecer. Ó. Cliquei no salvar. E deu, né? Então, fomos remetidos para o arquivo salvarlaboratório.php e alguma coisinha eu errei porque os parâmetros não foram enviados. Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui no código. E tá aqui, ó que bobeirinha, não é nome, né? É name. Então, tanto no input do campo ID laboratório como no input do tipo text, do campo nome, não é nome, né? O nome da propriedade é name. Eu coloquei nome em português. Então vamos lá. Do método get. Então, clique no salvar. Vamos lá, vamos atualizar a página. Engenharia elétrica. Salvar. Então veja, deu erro. Né? A URL requerida não foi encontrada nesse servidor, porque não existe o arquivo salvar laboratório.php e veja o que o método get fez, olha. Campo ID laboratório é igual, e aqui vai aparecer o valor do campo ID laboratório e campo nome igual engenharia elétrica. Então, quando nós utilizamos o método get, os valores do formulário são apresentados na URL, mas isso nem sempre é legal. Então, muito provavelmente, a melhor opção, na maioria dos casos, é utilizarmos o método POST. Então, veja só, o mesmo formulário, Ctrl S para salvar, vamos voltar aqui, vou atualizar, diminuir um pouquinho o zoom, né? E engenharia mecânica, salvar, e o método POST não apresenta nada. Então, os dados foram enviados para processamento no arquivo salvarlaboratório.php, mas eles não são destacados na URL. Tá? A única coisa que nós vamos fazer aqui para finalizar vai ser voltarmos aqui no código e lá no botão salvar nós vamos submeter, envolver esse botão salvar na mesma div que a gente colocou os outros, só para dar uma... só para deixar o padrão de construção. Shift Alt F para salvar, Ctrl S. Então, o formulário ele está muito bem encaminhado, faltam ainda alguns detalhes para a gente colocar aqui, que vem a parte de back-end, mas a parte visual, a parte do front-end aqui, já está legal. Tá? Nosso formulário, vamos atualizar, ó, nosso formulário já está funcionando, já está criado, e a gente vai, então, na próxima aula, a gente vai trabalhar no valor que vai ser apresentado aqui. Né? Se vai ser o novo, o que vai acontecer, e se for o alterar, o que vai acontecer. Bom, uma aula longa, né? Quase 30 minutos de aula, bastante conteúdo, mas era necessário. Esse comecinho é assim mesmo. E a gente volta em seguida para dar sequência no nosso projeto. Tá legal? Então até depois, moçada. Até depois.